Muito bem, nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Temos aqui um corte do programa Mundo F da ESPN Brasil, que é o programa que fala de futebol internacional, porque nosso Mengão está na final do Mundial de Clubes contra o PSG. Então, vamos lá para o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Inscreva-se lá. Quero pedir para você que é rubro-negro, inscreva-se aqui no nosso canal. Seja bem-vindo e ative o sininho. Tá confiante para amanhã? Deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo, tá bom? Fique à vontade e vamos lá para esse corte que eu separei para vocês. Simbora! De volta em Fã de Esportes, já que o Eugênio Leal comentou, vamos falar disso porque amanhã tem PSG e Flamengo, é a final do Intercontinental, torcedor do Flamengo na expectativa danada. E claro que a gente quer saber mais, inclusive, do PSG, por isso que Renato Senise chega com mais informações diretamente lá do Catar. Informação importante. Bora lá! Flamengo treinou agora há pouco aqui no CT de El Hersal. Flamengo que poderia ter treinado no palco da partida, né, no estádio de Ahmad Bin Ali, assim como o Paris Saint-Germain, que vai treinar mais tarde no estádio de Ahmad Bin Ali. Mas o Flamengo optou por treinar aqui porque vem fazendo todos os treinamentos aqui desde que chegou em Doha, no Catar, e um time que está ganhando não se mexe, então o Flamengo preferiu treinar, fazer a última atividade antes da partida decisiva dessa quarta-feira aqui no mesmo local. Antes do treinamento, o técnico Felipe Luiz falou, deu uma extensa entrevista coletiva, elogiou muito o Paris Saint-Germain, falou até da geração de 81, né, campeão mundial com o Flamengo. Ele disse que não dá para comparar, que aquela geração será sempre a melhor de todas, porque a partir dali, né, o Flamengo se tornou grande, conhecido internacionalmente, e a quantidade de gente que virou flamenguista por causa daquela geração não dá nem para calcular, segundo as palavras de Felipe Luiz. Nunca nenhuma geração vai ser maior que a geração de 81, que foi a primeira, né? Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. É uma geração que marcou uma época que fez os pais levarem os filhos pequenos por estádio durante anos, com o Flamengo mal e eles lá apoiando. Nunca ninguém vai chegar perto daquela geração. Eu entendo que o Felipe Luiz entenda assim, dessa forma, mas pensa comigo, daqui a 40 anos, como que as pessoas vão falar, lembrar desse Flamengo de 2025? Esse Flamengo de 2025, cara, se conquistar esse Mundial, poxa, será o ano mais vitorioso da nossa história. Então, tudo pode acontecer, cara. Esse Flamengo pode marcar época, né? Dependendo do que acontecer amanhã. O Flamengo disponibilizou três jogadores para falarem com a imprensa. Arrascaeta, Jorginho e Danilo. Jorginho e Danilo, né, com extensa experiência europeia, falaram sobre isso, falaram que já enfrentaram o PSG algumas vezes, deram ali algumas opiniões de como deve ser a partida. Todo mundo falando que para ganhar do Paris Saint-Germain precisa ser uma partida perfeita. E falando em partida perfeita, não dá para não falar do Arrascaeta, né, que tem uma temporada praticamente perfeita, né? Ele que disputou 63 dos 77 jogos do Flamengo na temporada, tem 25 gols, é o artilheiro do Flamengo com 25 gols e é a temporada mais artilheira da carreira do jogador uruguaio. Arrascaeta que por pouco não vem para o Mundial de Clubes, mas ele fez um tremendo esforço para estar aqui. Vamos ouvir então os jogadores do Flamengo, começando por Arrascaeta. Foi uma decisão em conjunto com minha esposa, porque praticamente quem ia decidir isso era ela. Fiquei muito feliz de chegar a um acordo da gente poder ter nosso filho antes de viajar, porque para mim também é uma oportunidade única aqui. A gente não sabe se depois na frente vamos ter essa possibilidade de poder disputar mais um Mundial de Clube, então a gente está muito feliz, graças a Deus. Milano chegou bem e a gente está na final, assim que ainda temos mais um passo para conquistar. A forma como a gente começa o jogo e afronta os primeiros minutos, obviamente tem uma influência muito grande durante toda a partida. Mas outro dia eu ouvi uma frase que fala que, uma interpretação de vida que fala, nós somos uma sucessão de acasos no caos, né? Então, muitas coisas às vezes independem de nós, mas obviamente o tipo de acaso que a gente vai viver depende da nossa preparação e da nossa entrega, da nossa determinação. Acredito que a partida, principalmente contra o Bayern de Munique, foi um grande aprendizado para essa equipe e que possa surtir um efeito positivo para o jogo de amanhã. Fala bem demais o Danilo, né? Falou. O que é esse jogo perfeito, Eugênio Leal, quando a gente fala de jogar com o todo-poderoso PSG?
É o tal do jogo erro zero, né? Se é que existe isso no futebol, se é que é possível você não cometer nenhum erro no futebol, mas é você estar concentrado o tempo inteiro, conseguir ter um bom desempenho físico, entender as estratégias propostas pelo adversário para saber anular essas estratégias, propor também as suas próprias para surpreender a outra equipe e tentar, literalmente, errar o mínimo possível, porque em erros individuais ou coletivos ou setorizados, né, você pode acabar perdendo o jogo. É um adversário de alto nível técnico, mas que também pode errar. Né? Pode não ter erro zero do outro lado. Então, é um jogo de alto nível técnico. O Flamengo tem jogado futebol de alto nível. De alto nível, indiscutivelmente. É um time muito coletivo, é um time muito consciente do que quer fazer em campo. Não foi fácil chegar onde ele chegou. Os jogos que ele enfrentou foram jogos que exigiram tecnicamente, psicologicamente e mentalmente da equipe. E ele chega com méritos de ter jogado bem essas partidas, de ter encontrado os caminhos para vencer não só essas 2 últimas partidas, mas para vencer a Libertadores antes disso, né? E agora, você sabe que é um enfrentamento de outro nível, você sobe... Eu acho que assim, para enfrentar o Cruz Azul, o Flamengo já subiu a um nível que não é o médio do futebol brasileiro. Teve que jogar um futebol de muita qualidade. Pirâmides um pouco abaixo, mas jogou muito bem. Agora você sobe mais o degrau, você vai esticando a corda cada vez mais. Mas eu acho que vai ser um grande jogo de futebol, acima de tudo, porque confio que o Flamengo vai jogar bem. Ganhar é outra história. Eu acho que o PSG dessa temporada, até pelo problema dos desfalques atrás, ele é um pouco mais vulnerável quando perde a bola. Na hora de recompor, não ter o Hakimi do lado direito, por exemplo. Não que o Hakimi seja um exímio defensor, mas eles estão tendo que jogar com o Zaire Emery de lateral direito, que não é exatamente um cara da função. Né? Esse é um ponto. Se não tiver o Marquinhos é dúvida. Né? Se não tiver o Marquinhos, se tiver o Zabarni, por exemplo, também é uma queda de nível considerável. Você já está falando de meia defesa titular que está fora. No Campeonato Francês mesmo, a gente já viu jogos em que eles tomaram 2 gols do Metz agora no final de semana, embora poupando jogadores. Lá atrás tomaram 3 gols do Strasbourg, tomaram 3 gols do Tottenham na Champions League. Então, assim, é um time que joga, mas também, às vezes, quando você consegue pegá-los desprevenidos na defesa, você consegue machucar. Então, a questão é aquela frase que os técnicos adoram, né? O saber sofrer, porque em algum momento ele vai te dominar. Não tem como. A gente falou agora há pouco do Vitinha, que o Vitinha pega 100 vezes na bola. Absurdo. O Vitinha vai pegar 100 vezes na bola. Entendeu? E você vai ter que ter essa paciência, você vai ter que saber entender esses momentos do jogo. E você vai ter que saber ser protagonista na hora que o seu adversário te permitir. Eu tô com o Léo nesse quesito de finalzinho de temporada passada, a gente tem um PSG mais vulnerável. Um PSG com algumas posições, citando só sem um Donnarumma, já perde ótimo goleiro também que chegou, mas já perde um pouco de qualidade também. Futebol é assim, os times oscilam. Eu falei aqui de um PSG que jogou uma barbaridade no mata-mata da Champions e fez alguns bons jogos no Mundial de Clubes. Mas que na primeira parte da Champions ano passado não estava jogando tudo isso. Não, tanto é que... Então, assim, essa é a questão. Eu acho que o Flamengo chega, em termos coletivos, no seu melhor momento. De ser um time que parece que tem um cérebro único comandando e tomando as decisões, que é o cérebro do Felipe Luiz. Os jogadores sabem bem o que precisam fazer, o que devem fazer em cada momento. Porém, tem um outro lado que é o inverso da Copa do Mundo de Clubes, que era um tópico muito comentado na Copa do Mundo de Clubes, que era times europeus em final de temporada, times brasileiros em meio de temporada. Agora é o contrário. O Flamengo esticou a temporada, é o pós-temporada do Flamengo contra o PSG, que está na primeira parte da sua temporada. Então, fisicamente, está mais inteiro que o Flamengo. Então, a questão é qual vai ser a proposição de jogo do Felipe Luiz. Ele não jogou com o Bruno Henrique, que é um jogador que, no ataque do Flamengo, é o jogador que mais tem explosão, que mais tem a capacidade de atacar espaço, é o Bruno Henrique. Ele tirou o Bruno Henrique do jogo com Pirâmides, talvez para poder usá-lo contra o Paris Saint-Germain. O Pedro tem condição de começar jogando? Você vai trabalhar a partir da característica do Pedro no ataque do Flamengo com o Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique e depois o Pedro? São
situações que fazem o jogo do Flamengo ser diferente. Porque o Flamengo não é um time agudo. O Flamengo não é um time de profundidade o tempo inteiro. É um time muito de procurar ter o controle da bola e trazer o jogo para a zona de conforto dele. Que foi o que o Flamengo fez contra o Chelsea no Mundial de Clubes. E o Chelsea até saiu na frente, com o Flamengo já jogando um pouco melhor, e no segundo tempo o Flamengo passou a jogar muito melhor e virou o jogo. Acho que um fator importante é que isso que você falou, o quão desgastado o Flamengo vai estar física e mentalmente. Porque o desgaste da temporada não é só físico, é mental. E o mental onde que é? É você conseguir manter a concentração o tempo todo. O Flamengo não pode se desconcentrar. Não pode ter um jogador que, de repente, teve um lapso na marcação e perdeu um pouco, parou de seguir um pouco a jogada. E quando viu, já aconteceu nas costas dele, acontece a jogada. Então, o Flamengo não pode se dar esse luxo. Vai ter que ter uma intensidade. E eu não acredito que estará assim abalado mentalmente. Mas a gente só vai saber quando a bola rolar. Exato. Você não pode ter um lapso de desconcentração. E tem que ter um nível de aproveitamento ofensivo muito alto. Você não vai poder desperdiçar muitas chances. Você não vai ter tantas. Você vai ter que ter um índice de aproveitamento melhor. Você vai ter que, se criar 3 chances, de repente guardar uma. Aí você já aumentou as suas possibilidades, né? E a partir daí, ver se consegue deixar o jogo desconfortável para o Paris Saint-Germain. Se de repente o Paris Saint-Germain ficar numa situação desconfortável, aí o time pode começar a ter que sair da sua zona de conforto, da zona dos parisienses, e assim se desestabiliza. Foi o que o Chelsea fez na final. O Chelsea encontrou um caminho pelo lado esquerdo da defesa do Paris Saint-Germain. O Nuno Mendes não estava num dia bom. Sim. A cobertura dele era do Beraldo, porque o pátio estava suspenso, porque tinha sido expulso contra o Bayern de Munique. Os gols, né? Então aquele lado de ele virou um corredor. O que o Chelsea fez? Meteu o Malo Gusto adiantado e ele ficou usando muitas costas do Nuno Mendes. Até o Paris Saint-Germain se tocar o que estava acontecendo, já estava 2-0 o jogo. Então o Paris Saint-Germain ficou desconfortável. Mesmo no jogo da Supercopa da Europa, que é um jogo menos importante, começo de temporada ainda, todo mundo meio enferrujado ainda, mas o Paris Saint-Germain ficou desconfortável contra o Tottenham e quase perdeu o jogo. Então, se o Flamengo conseguir encontrar alguns pontos ali para deixar o Paris Saint-Germain desconfortável, o Paris Saint-Germain vai continuar com a bola no pé, mas talvez fique um pouco tentando entender o que fazer. E eu acho mais fácil o Paris Saint-Germain se surpreender com o Flamengo do que o contrário. Porque eu tenho certeza que o Flamengo conhece e estudou muito mais o PSG do que o PSG estudou o Flamengo. E o Mundial foi uma bela de uma experiência para esse grupo, para justamente chegar nesse momento aqui agora. E não pode se assustar, né? Então, porque o Bayern foi isso, né? 10 minutos iniciais contra o Bayern não pode acontecer. Então, agora já está supostamente perdeu o jogo ali. Com isso aí, né? Sabe, vocês vão lembrar Maguila contra o Holyfield? É isso, vamos ver, é o famoso... Vamos ver se é isso tudo mesmo, é o famoso. Quando ele foi entender a luta, ele já estava no chão. É isso mesmo, esse que é o problema. Tem que fazer o jogo perfeito aí. Vamos ver como vai ser esse jogo perfeito do Flamengo. Vamos ouvir o outro lado, então, porque agora a gente ouve o técnico que foi agora o vencedor também do FIFA The Best, Luis Henrique. Analizo cuando veo al Flamengo, veo un equipo de altísimo nivel, top, lo demostró este pasado verano, jugó y ganó al Chelsea, jugó contra el Bayern de Múnich y estuvo todo el partido en capacidad de poder ganar. Mañana seguro que va a mostrar todos los jugadores expertos que tiene y esa propia experiencia que tienen de haber jugado también en Europa. Todos sabemos que cada vez que hay un jugador con potencial de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, viene para Europa y a partir de ahí no creo que sea muy importante. Nadie duda del nivel de los jugadores sudamericanos, sin ninguna duda, nadie duda de su calidad históricamente y jugar contra un equipo brasileño en una final no es una buena noticia y está claro que vamos a tener que dar nuestra mejor versión. Unos llegamos a mitad de temporada, otros será su último partido en esta temporada, pero al final, en una final, los pequeños detalles van a contar. Y repito, nuestro objetivo es dar el 100% y tener la ilusión y la esperanza de poder ganar esta final. A día de hoy, yo creo que es muy importante para Flamengo, es muy importante para nosotros. Y dónde la pones, dónde la dejas de poner, nosotros hace tiempo que intentamos seguir en la misma línea de hacer.
Ó, a gente tem basicamente aí o Luiz Henrique, a gente fica perguntando, né, qual vai ser esse PSG. A gente mostrou no programa de ontem qual que foi a escalação lá, o misto frio lá do... que o Bira até brincou ontem lá, com o misto frio que o PSG colocou em campo contra o Metz no Campeonato Francês. Amanhã, a dúvida que fica é Marquinhos, Doué, Dembélé. O Dembélé, por ter ido lá buscar o prêmio, eu já meio descartaria. Eu acho que ele começa no banco aí. E a dúvida pra mim é o Doué, porque o Doué voltou, jogou contra o Metz, fez gol. Fez o gol, né? Não, pra mim tem cara de... O Doué ter jogado no fim de semana é cara que ele vai jogar agora, porque é aquele jogo de Vamos ver como é que ele tá. recuperar ritmo e ver como é que ele tá. E o Dembélé... então o Dembélé é bem provável que comece no banco. A sensação é essa. O Marquinhos eu realmente não sei. Viajou, né, mas... ficou naquela de... Por ser brasileiro, talvez seja um jogador que faça mais questão de jogar do que os outros. Mas assim, é isso, cara. Ele não vai ser o hipócrita de chegar e falar isso vale mais que a Champions League pra mim, porque ele estaria fazendo média. Mas, cara, toda taça é importante, todo título é importante. Eu falei aqui ontem, sabe? Seria o primeiro time francês a ganhar essa taça e vale muito. E eles não têm, né? E tem um negócio. O Paris Saint-Germain tem um é. projeto... O Qatar Sports Investment, o Paris Saint-Germain tem um projeto de projetar a imagem desse clube globalmente e ganhar esse tipo de torneio importante. Sim. Outra coisa, eles estão jogando em casa o torneio, né? Praticamente é em casa. Agora tá lá o Sheik lá falando... Paris do que isso aí é impossível. O Sheik lá chegou lá pro presidente do Paris Saint-Germain. Esqueci o nome dele. O Nasser Al-Khelaifi. O Al-Khelaifi. Porque o Al-Khelaifi não é o cara da grana. O Al-Khelaifi é o cara que foi designado... que administra a grana. Ele administra a grana. Ele foi o cara designado pelos caras da grana. Agora são os caras da grana que estão lá. Os caras da grana chegaram lá pro Al-Khelaifi agora. Quero ver onde você tá botando nosso dinheiro aí, entendeu? O que você tá fazendo com esse nosso dinheiro? Eu tenho que ganhar na frente dos caras. Porque daí o... Fizeram só agora, não fazem sempre, não? Não, sei, mas deixa eu dizer. Mas assim, agora, por quem vai entregar o troféu caso o Paris Saint-Germain seja campeão? Eu ponho os caras lá, né? Então... Mas eu tenho a mesma percepção aqui que o nosso fã de esportes aqui, ó. Que é... Cadê? Tá aqui, ó. O MV comercial tá aqui. Pelo que eu tô percebendo, ao contrário de outros europeus, parece um pouquinho mais interessado nesse torneio, nessa taça. Eu tô sentindo... Em geral, assim... Espanhóis, é que francês é a primeira vez que tem, né? Mas espanhóis e italianos, que são ali perto, né? Espanhóis e italianos claramente levam esse torneio mais a sério do que ingleses e alemães. Sim. Os ingleses e alemães são mais relaxados. Bayern de Munique, o Dortmund, os times ingleses, quando foram jogar... Cara, o Chelsea mesmo ganhou o Mundialzão aí, a Copa do Mundo de Clubes, o pessoal, se chegaram em casa, ninguém deu a mínima. Agora, o Barcelona, o Real Madrid, o Milan, sempre fizeram questão de ganhar. O PSG é francês, eu não sei qual que é o pensamento que os franceses têm, mas o Luiz Henrique é espanhol. Sim. O Luiz Henrique já pode ver esse torneio de uma maneira diferente. Nossa, os italianos dariam uma vida para jogar um jogo desse agora. Porra, era um bom momento mesmo. Eu lembro Milan e Boca em 2007, que o Milan se preparou muito para jogar e ganhar aquele jogo. Quando isso? 2007. Eu lembro um Milan um pouco anterior a isso. Ô, Eugênio, derrota é pior pra quem nesse caso aí? Porque a gente fala de um PSG que tem que ganhar tudo. O Biratã deu aqui, ó, você tá jogando... Ô, Eugênio Leal, é como se tivesse aqui, ó, o Mickey Mouse aqui, ó, vendo você jogar aqui. E você tem que ganhar na frente dele, seu chefe aqui, ó. Eu acho que a derrota é ruim pra qualquer um. Vamos lá. Esse torneio não é a Copa do Mundo de Clubes, que roubou desse torneio a condição de ser a principal conquista para um clube. Era até pouco tempo. Isso aí vai dar um pano pra manga. Esse era o mais importante. Não, isso é um fato. Essa coisa é campeão mundial. Esse é um fato. Não, eu acho que não acho absurdo se alguém falar campeão mundial. Só que ele, o torneio da FIFA mais importante hoje é a Copa do Mundo de Clubes. Isso é indiscutível. Você reúne 32 equipes a cada 4 anos, com todo um grande evento. Esse torneio que está acontecendo agora, você vê lá o Flamengo jogando, e não é culpa da torcida do Flamengo, porque não tem nem como você se programar. Ganhou a Libertadores outro dia, uma semana depois você viajar para um jogo eliminatório, depois outro jogo eliminatório, você não sabe se vai estar na final, é longe, é caro, é difícil, e o público local é pequeno mesmo, os jogos lá estão sempre esvaziados mesmo, porque não tem gente para ir nos jogos. Então, o ambiente é outro, assim. Não tira o mérito esportivo. É uma conquista esportiva em nível mundial, porque é uma competição que envolve clubes de todo o mundo. Então, se ganhar, sensacional.
Tanto também pro Flamengo como... se o PSG perder, também não é que vai mudar. Nem o Flamengo. Se o Flamengo perder, não Nem o também. Flamengo. Eu entendo sempre que pro sul-americano, assim, você chegou a esse jogo, perder antes é ruim. Mas ano passado, por exemplo, o Botafogo, mesmo perder antes, você tinha tanta desculpa, tanta justificativa, e você estava tão de barriga cheia que não mudou a vida de ninguém. É isso, como é o caso do Flamengo também. E pro Flamengo agora, assim, cara, perdeu, beleza. Igual todo mundo desde 2012, quando o Corinthians ganhou, todo mundo perdeu. Então, assim, você simplesmente não conseguiu fazer o milagre de ganhar do campeão da Europa, como ninguém tem conseguido fazer. E pro PSG, assim, de fato, vai ser feio perder pro campeão sul-americano, que tem um investimento maior que qualquer outro time sul-americano, mas consideravelmente menor que o seu. Como nenhum outro time europeu tem perdido, então claro que vai ser ruim. Mas fim de semana que vem você volta, continua jogando a temporada e a vida segue também. Não vai entrar em crise, ninguém vai pedir a cabeça do Luiz Henrique, ninguém vai odiar o Dembélé e companhia limitada. Então, assim, eu acho que para os dois times o prejuízo é muito menor do que o lucro de ganhar. Até porque o Paris Saint-Germain é um time realmente muito forte, muito bom. Tem vezes que o campeão da Champions é um time que... talvez não tenha cara de ser o melhor time da Europa, ganhou a Champions porque ganhou. E daí você chega no Mundial de Clubes, o brasileiro chega e fala, olha, dessa vez tem uma chance, hein? Daí quando perde, dói um pouco. Sim. Não porque você fosse favorito, mas porque você achou que dava. Porque tinha uma brecha, porque o time europeu não estava tão bem. E aconteceu algumas vezes. Sim. Desse caso nem é isso. Se o Flamengo perder, acho que o torcedor do Flamengo não tem 1 centímetro de motivo para achar que, poxa, era a chance. Tá pegando o Paris Saint-Germain, cara. Os caras estão voando, entendeu? Então, é normalíssimo perder. Vamos mudar um pouquinho a chavinha? Vou aproveitar que o senhor está aqui. Eu fiquei sabendo... Muito bem, nação, esse foi mais um corte top aqui do nosso canal. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar, para incentivar o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Inscreva-se se você é rubro-negro, se você acredita na vitória do Mengão amanhã, se você é apaixonado como eu sou apaixonado pelo nosso Mengão, faça parte da nossa família aqui, inscreva-se no nosso canal. E aí, cara, o que você achou do que falou o Luiz Henrique? Elogiando bastante, né? O Flamengo, né, cara? Reconhecendo que o Flamengo fez um bom Mundial de Clubes no meio do ano, né? A Copa do Mundo de Clubes, enfrentando o Chelsea, vencendo bem o Chelsea por 3-1. Depois ele citou também o confronto com o Bayern de Munique, onde o Flamengo teve chance de empatar o jogo, ou até de ganhar o jogo. Elogiando bastante aí a capacidade dos jogadores sul-americanos. Ele entende que tem jogadores no Flamengo muito bons, né, que poderiam estar atuando na Europa, e é muito legal ouvir, né, cara, de um cara igual o Luiz Henrique, né, ele reconhecer a grandeza do Flamengo, né, cara, é muito bacana, né, ele mostrou muito respeito, galera, muito respeito pelo nosso Mengão, e é isso, que seja um ótimo jogo, que seja um jogaço amanhã pra gente festejar, pra gente comemorar mais um título. Se não der, não deu, faz parte. No futebol, um tem que perder e um será o vencedor, então isso daí ninguém precisa falar uma coisa dessa porque é normal, né? Então, galera, é o seguinte, se o Flamengo ganhar, cara, estará fazendo um feito histórico, né? Ganhando tudo em uma temporada. Se não ganhar, perdemos para um grande, um gigante que tem muito faturamento, que tem um investimento múltiplas vezes maior do que o investimento que o Flamengo tem. Então a gente tem que reconhecer o feito desse nosso Flamengo até aqui. Se ganhar, ótimo, beleza. Se perder, tá bom também, cara, né? O importante é estar na final de mais um Mundial de Clubes, né? Isso pra gente é muito bom e nos deixa muito orgulhoso de sermos rubro-negros. Valeu! Deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!